Dietoterapia chinesa versus fitoterapia chinesa. Hoje você vai entender as diferenças de atuação dessas duas áreas da medicina chinesa. Se você está chegando no canal aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Siqueira, sou especialista em dietoterapia chinesa e estou aqui hoje para desmistificar alguns pontos e fortalecer os pontos de vantagem e desvantagens de cada uma dessas duas áreas tão importantes da medicina chinesa. Primeiro de tudo, é preciso entender que a dietoterapia chinesa é a mãe da fitoterapia chinesa. Tudo começou com a alimentação e ao olhar para a hierarquia da medicina chinesa nessa figura, você começa a entender um pouco desse processo. Desde os primórdios existe alimento. Desde os primórdios o homem usa temperos, ervas, plantas e alimentação para suprir as suas necessidades. E, portanto, a fitoterapia acabou surgindo da dietoterapia chinesa porque é uma área muito grande. E aí a gente chama da farmacologia e fitoterapia chinesa, que veio da dieto. Essas duas áreas juntas a gente chama de medicina interna na medicina chinesa, capazes de mudar a maior porção do Qi, que é a parte representando 70% do Qi renovável, que vem a partir da alimentação. Se a gente olha para as ervas e temperos presentes na nossa alimentação, a gente passa a entender um pouco dessa mescla da fitoterapia com a dietoterapia, mas eu quero desmistificar um pouco essas duas áreas hoje. E aí depois vem as outras áreas da medicina chinesa, as práticas de Qigong, incluindo Tai Chi, Liang Gong, o próprio Kung Fu, considerado medicina mista porque trabalha a parte da respiração, responsável pela formação de 25% do Qi, e as práticas de movimento que movem o Qi, fazem essa energia vital se movimentar. E por baixo vem as outras práticas todas que a gente chama de medicina externa, que aí estão a acupuntura, a auriculoterapia, a ventosa terapia, moxa, gua sha, tuiná e tantas outras práticas que a gente utiliza na medicina chinesa, consideradas práticas de medicina externa capazes de mover o Qi, não tem a propriedade de modificar a sua qualidade. E é importante que seja dito que a saúde depende do bom fluxo do Qi e da sua qualidade. Não adianta só mover o Qi se o Qi não tiver qualidade. E por isso a importância da alimentação, e não é à toa que a dietoterapia chinesa está no topo dessa hierarquia. Uma vez esclarecido isso, que eu gostaria de ter sido informada quando eu comecei a estudar a medicina chinesa, que talvez as minhas escolhas de estudo, de prioridade de estudo, teriam sido bem diferentes, porque eu comecei lá pela parte de baixo, estudando acupuntura. Depois eu fui estudar a fitoterapia, depois eu fui estudar a dietoterapia chinesa, que deveria ser, na verdade, o contrário se eu tivesse tido acesso a essa informação. Então, que bom que você está tendo acesso a essa informação agora para poder fazer escolhas de cursos melhores dentro da sua hierarquia. Não quer dizer que as áreas todas da medicina chinesa não sejam importantes. No entanto, a gente precisa entender a limitação e a ação de cada uma delas para que a gente possa potencializar os tratamentos dos nossos pacientes e potencializar elas em si. Uma outra se potencializa dentro da medicina chinesa porque tem finalidades. Na verdade, o objetivo é o mesmo, equilibrar os 5 elementos e as energias yin e yang, todas elas têm esse objetivo, mas elas usam recursos diferentes para chegar nesse objetivo e algumas mais eficazes que as outras. Tudo que muda a qualidade do Qi é mais eficaz do que apenas move o Qi, mas lembrando que é necessário também que o Qi flua para que a saúde aconteça. Bom, vamos olhar agora então para pontos positivos da dietoterapia chinesa. E quando eu estou falando de dietoterapia chinesa, eu estou falando de comida. Vamos dividir assim, porque aí fica um pouco mais claro. Evidentemente que a gente usa os temperos, a gente usa as ervas na nossa alimentação. Então, quando eu estou falando de dietoterapia chinesa, eu estou falando do que a gente come, não do que a gente toma. Então, vamos lá. Uma excelente ferramenta para tratar problemas crônicos é
diante da minha experiência de 20 anos de prática clínica, dentro desse a maior parte utilizando os princípios da medicina chinesa também, como profissional de saúde, para atender milhares de pacientes. Já atendi muitas centenas de pacientes ao longo desse tempo e concluí que é uma das principais ferramentas de todo o rol da saúde, que eu estudo além da medicina chinesa também, para tratar problemas crônicos, porque se a gente não mexe na alimentação, como é que a gente vai mexer a nível celular? Se o que nutre a célula, o nosso microcosmo, vem a partir do que entra pela boca, e isso é muito determinante para a qualidade da saúde a longo prazo. Então, para tratar problemas crônicos de uma forma geral, é uma das mais maravilhosas ferramentas que existe. Ela tem uma resposta muito rápida e é só você pensar se quando a gente consome um alimento estragado, quanto tempo leva para a gente estar abraçando a privada? É rápido, né, que a coisa acontece. Essa é a velocidade da alimentação. Imagina você fazer isso em prol do organismo. Você fazer isso entendendo as disfunções do paciente, a raiz do problema, onde é que o problema começou, quem domina bem diagnóstico sabe fazer isso, e aí você vem com a dietoterapia chinesa como se fosse a chave da fechadura que você acabou de identificar, que era ali que estava o problema. É uma ação muito rápida. Os pacientes muitas vezes relatam a ação após 3, 4, 7 dias executando as orientações de dietoterapia chinesa. É muito rápido. Tem alguns tratamentos que levam muito mais tempo para começar a ter algum resultado. Então isso é muito incrível. A alimentação faz parte da rotina de vida das pessoas. Então a gente entra no que elas fazem todos os dias. E aí, se a gente for comparar com outras práticas, com a própria fitoterapia, que muitas vezes pode não fazer parte do chá, no Ocidente, muitas pessoas não têm o hábito de consumir chá. Não estou falando da suplementação em si da fitoterapia, mas, por exemplo, usar na forma de chá. Ou até da própria acupuntura. Tem muita gente que não sabe nem o que é acupuntura, mas todo mundo sabe o que é comida. Muitas pessoas não sabem que existe a propriedade terapêutica do alimento, a natureza energética do alimento que mexe nos nossos elementos e tal, que é a linguagem da dietoterapia chinesa, mas todo mundo sabe o que é alimento. Então, se a gente está mexendo numa coisa que faz parte da rotina das pessoas, é fácil de ser incorporada. Eu não vou mudar a rotina dela e trazer uma coisa que ela nunca fez, que ela não faz. Então, nesse sentido, fica familiar de você incorporar o tratamento quando a gente utiliza a sabedoria da medicina chinesa. Ela, sozinha, é extremamente eficaz. E eu comprovei isso a partir do momento que eu fui forçada, assim como a maioria de nós, a atender à distância, no advento da pandemia, que foi recente. A gente fechou os nossos consultórios, a maioria de nós, pelo menos por um tempo, e a gente teve que se reinventar, e eu fui uma dessas pessoas que, na verdade, a pandemia mudou completamente a minha forma de atuar. Desde então, eu só atendo online. E eu não preciso estar com o paciente, porque eu escolhi uma área que dá para atender online, que é a dieta, através do diagnóstico, como eu ensino, de 5 elementos, que eu também não preciso estar com o paciente na minha frente fisicamente, eu posso fazer tranquilamente isso via online, captando as informações certas para fechar o diagnóstico e tratar com a dietoterapia chinesa. E aí eu vi o poder dela. Como eu não tinha outros recursos físicos, como antes eu tinha, a acupuntura, as técnicas da fisioterapia, da terapia manual e tantas outras técnicas que a gente tem disponível no nosso hall de atendimento em consultório, eu não tinha mais nada disso, o consultório virou online e eu tinha o recurso da dietoterapia chinesa e aí eu comprovei a eficácia dela. Quando a gente une o conhecimento de desinflamação, de limpeza do terreno biológico, que é o que eu ensino também, o conhecimento de medicina do estilo de vida, com o conhecimento oriental da dietoterapia chinesa, é extremamente eficaz. E nos mais variados casos da saúde, não só nos casos de dor, como eu estava muito acostumada a tratar, ou de emagrecimento, que é bem diretamente relacionado com a alimentação, mas dos mais variados casos, e a gente vê isso acontecendo dentro da nossa comunidade de alunos, onde a gente tem tratamento contínuo de pessoas
das mais variadas queixas, diagnósticos e casos que você pode imaginar. Já mais de 30 mil vidas já foram impactadas com essa metodologia que começou no tratamento dos meus pacientes e hoje já formei profissionais em mais de 38 países. Então a gente tem relatos de todas as áreas da saúde com bastante eficácia na dieta. A dietoterapia chinesa, diferentemente da fitoterapia, ela é barata e acessível. As pessoas compram na feira o que a gente orienta. As pessoas se alimentam todos os dias, elas já estão se alimentando. É só a gente fazer um ajuste no que ela vai comer. Então, diferente do que muita gente acha, inclusive, a alimentação ela deveria ser de fácil acesso a toda a população. Quando a gente está falando de alimento, eu não estou falando de suplemento, não estou falando de pó, não estou falando de pílulas, eu estou falando do que se consome e do que é produzido na terra, do que é vendido pelo próprio produtor, pela própria agricultura familiar, do que a gente consegue ter acesso nas feiras que a gente participa, nos supermercados, de preferência não nos supermercados, e sim diretamente do produtor local, que a maioria de nós consegue ter acesso a isso. E se a gente for fazer conta junto com o paciente, ela pode ser ainda mais barata do que a alimentação que ele estava comendo toda industrializada. A gente tira algumas coisas e substitui por alimentos naturais, então ela fica assim barata e acessível à maior parte da população, se não a toda a população. Ela potencializa todo o tratamento. Porque quando a gente está falando de nutrir o corpo, de limpar o terreno biológico, a gente está falando de um organismo mais desinflamado e mais equilibrado energeticamente, que vai potencializar todo e qualquer outro tratamento que for feito externamente. Então isso é maravilhoso. A gente potencializa os resultados dos outros tratamentos em saúde que o paciente precisar fazer ou estiver fazendo. E por fim, das listas de positividades, de vantagens que eu listei da dietoterapia chinesa, ela pode ser prescrita com muita eficácia via online, como eu já te falei como eu faço, e centenas de alunos meus já incorporaram a modalidade do atendimento online. E se você ainda não é um desses profissionais, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, as vantagens e desvantagens do atendimento online. É interessante você dar uma olhada para você ver o que você está perdendo de não atender online e a quantidade de pessoas que você está deixando de ajudar, para a gente poder mudar essa tua mentalidade. Agora vamos falar de pontos negativos da dietoterapia chinesa. Existem dois pontos fortes, comuns à dieta e à fito chinesa. Ela é complexa de você aprender sozinho. A medicina chinesa como um todo, ela é muito antiga e tiveram várias linhas de pensamento diferentes. E aí eu boto os dois pontos junto aqui que são comuns tanto com a dieta quanto com a fito. Tem pessoas ensinando variadas linhas, não quer dizer que uma linha está certa ou outra está errada, são visões diferentes de atuação. E por isso que torna tão difícil você estudar sozinho. Você precisa de alguém para interpretar esse conhecimento para você, alguém que já tem prática clínica, não só teórica, porque a medicina chinesa é linda na teoria, mas quando a gente vai colocar na prática tem várias coisas que a gente precisa ajustar, a linguagem para a gente conseguir entender e juntar as peças do quebra-cabeça para virar útil a teoria. Eu sou uma pessoa orientada à prática, a resultado. E por isso que muitas das vezes eu precisei ir ajustando a forma de trabalho da teoria para que aquilo fosse realmente aplicável. E é isso que eu ensino nos meus cursos para os profissionais que eu formo também. E como eu já fui uma pessoa que durante muito tempo tentei estudar a dietoterapia chinesa sozinha por pura falta de acesso a cursos que chegassem até mim, eu bati muita cabeça e precisei fazer muito paciente de cobaia mesmo, tentando, querendo sempre acertar. Nunca ninguém, as pessoas, eu acredito que não erram querendo errar, né? A gente erra querendo acertar. Mas por falta de conhecimento e de direcionamento, muito errei nessa área até entender que eu precisava de um mentor, de um professor para interpretar aquele conhecimento para mim. E como eu já percorri esse caminho, hoje eu me tornei uma mentora, uma professora que pode interpretar para você também. Bom, vamos agora olhar para a fitoterapia chinesa para a gente poder entender as diferenças. Falei dos pontos positivos e negativos da dieta, agora vamos entrar nos pontos positivos e negativos da fito. A fitoterapia chinesa, diferente, eu não estou falando da fitoterapia brasileira, estou falando da fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é uma excelente ferramenta
para tratar de problemas agudos. Um pouco diferente da dietoterapia chinesa. A dietoterapia chinesa, ela é muito útil para tratar de problemas crônicos. Não tão útil assim para tratar de problemas agudos. De problemas agudos, a melhor ferramenta que a gente tem na medicina chinesa é a fitoterapia chinesa. A acupuntura, em alguns momentos, nos problemas agudos, como dor, é muito útil também. Mas a fitoterapia acaba sendo mais ampla, tem mais amplo aspecto para tratar de problemas agudos. Dependendo do problema agudo, evidentemente que vai precisar da atuação da medicina moderna. Eu costumo falar, e falo abertamente, porque se um dia precisar, se eu me acidentar algum dia, tu não me leva para um acupunturista, tu me leva para a emergência do hospital. Porque é ali que tem recursos para me ajudar. Então a gente precisa entender até que tipo de problema agudo que é esse. É uma coisa que a gente consegue resolver em casa ou é algo que vai precisar da intervenção médica moderna, cirúrgica ou outros recursos que tem para resolver o problema agudo do paciente. Se o paciente estiver tendo uma crise de apendicite, não leva para um consultório, leva para a emergência de um hospital. Então a gente precisa entender o limite de atuação até da fitoterapia também. Muitos limites existem. Então, para problemas agudos, ela pode ser interessante para alguns casos, para outros, a medicina moderna é que tem que resolver. Ela também tem uma resposta bastante rápida, assim como a dietoterapia chinesa. A gente está falando mais ou menos da mesma via de atuação metabólica, inclusive, então tem uma resposta rápida quando o diagnóstico foi feito corretamente e a escolha da erva do fitoterápico foi feito corretamente também. Lembrando que a farmacologia chinesa, apesar do Brasil não aceitar e vários países da América Latina não aceitarem na composição das fórmulas compostos animais e minerais, muitos países não aceitam. No Brasil e vários outros aceitam os compostos vegetais e não outros compostos, mas dentro da farmacologia chinesa tem também outros compostos que são utilizados em alguns países que é liberado. Então tem uma resposta sim bastante rápida. Assim como a dieto potencializa outros tratamentos também. A pessoa vai estar consumindo o fitoterápico ou o fármaco chinês e vai estar fazendo provavelmente outros tratamentos também e podem se potencializar. E assim como a dieta, ela pode ser prescrita via online também, sem nenhum prejuízo, desde que o diagnóstico esteja sendo bem feito e que o profissional tenha recurso para fazer um diagnóstico bem feito à distância, que não é todo profissional que tem. Então, pontos positivos para a fito, eu quero demarcar essa questão que ela é mais útil em problemas agudos, diferentemente da dieta, que é mais útil em problemas crônicos, e que nos problemas agudos, depende do problema, nem ela vai resolver a questão, o paciente precisa de uma intervenção da medicina convencional. Pontos negativos da fitoterapia, e falando bem claramente, vou falar da minha opinião em relação a isso também. Difícil acesso. Não é qualquer farmácia que tem, não é qualquer cidade que tem. Muitas das vezes, se o profissional não usa aquelas fórmulas prontas, que já são de fácil comércio em vários lugares, mas se ele usa mesmo a fitoterapia raiz, que ele constrói a formulação, não é simples de achar. E isso acaba dificultando o acesso ao paciente ao tratamento. Muitas vezes, quando a coisa vai chegar por correio e tal, o problema já passou. Ou já piorou, já teve que usar outra intervenção, já que é muito útil em problemas agudos. Mas aí tem que ser útil, tem que ser rápido o início do tratamento. E a gente tem muito problema em relação a isso. Ela pode ser muito cara para muitos pacientes. Diferentemente da alimentação, que todo mundo come todos os dias, não é todo mundo que consegue pagar as ervas e os fitoterápicos chineses, não é mesmo? Então a gente acaba elitizando um pouco o acesso a esse tipo de tratamento e por não ser de livre acesso a todas as pessoas, a gente precisa ponderar até o aspecto socioeconômico do paciente para ver se a gente vai usar esse recurso ou não. Um outro ponto negativo que eu considero, nem todo mundo se adapta. O consumo de pílulas até fazem já parte da realidade das pessoas por conta da medicalização, mas quando a gente prescreve na forma de chá, nem todo mundo se adapta, porque realmente tem uma logística de preparação e às vezes a pessoa não consegue se adaptar para fazer um tratamento mais longo, como muitas vezes é necessário.
Então tem essa questão de adesão, que pode ser mais complicada. E muitas das vezes ela sozinha não consegue resolver o problema, porque se o paciente continua tendo uma alimentação e um estilo de vida ruim, a fito pode resolver um pouco, tapando só com a peneira, mas quando parou de utilizar, o paciente não mudou a alimentação e estilo de vida, muitas das vezes por falta de orientação, o problema vai voltar. Então ela pode não ser resolutiva a médio e longo prazo. Ela é também um ponto negativo complexa de aprender sozinho, bastante complexa. Uma teoria bem puxada de se aprender. A gente precisa de alguém interpretando esse conhecimento e não é qualquer pessoa que sabe ensinar, tem isso ainda. E também, da mesma forma que várias outras linhas da medicina chinesa, tem várias linhas de pensamento diferentes e às vezes a gente aprende uma coisa com o professor, outra coisa com outro, então isso acaba confundindo às vezes o raciocínio clínico na hora da gente botar em prática. Ou seja, aonde eu quero chegar? Que são práticas bastante distintas, apesar de terem a mesma raiz, tudo surgiu da dietoterapia chinesa, e eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Eu destaquei alguns pontos negativos, talvez tenham pontos positivos que eu não destaquei, até pontos negativos que eu não destaquei também. Você pode complementar aqui no comentário, por favor. Esse é um fórum de discussão aberto. Mas uma coisa eu quero destacar. A gente acaba tendo um apelo muito grande, até pela forma como está disseminada o ensino da medicina chinesa nesse momento, acaba tendo um apelo muito grande para estudar a fitoterapia e um apelo pequeno para estudar a dietoterapia chinesa. E aí a gente acaba usando recursos mais sofisticados de caros, vamos dizer assim, nesse sentido, de mais difícil acesso para o tratamento, sendo que a gente tem ouro na nossa mão, que é o fato do paciente se alimentar todos os dias. E aquilo ser a base da construção de saúde. E aí eu brinco dizendo que a gente acaba querendo usar um papel de parede, que são os supérfluos, no sentido de não quer dizer que não são eficazes, mas é que eles são secundários frente a um hábito que a pessoa já tem todos os dias, que é o que vai construir a saúde celular dela, que é a alimentação e os outros hábitos de estilo de vida. E a gente acaba querendo botar papel de parede sem ter parede, ou com um tijolo que está se esfarelando. E aí, essa é uma crítica que eu faço ao ensino ser mais apelativo para fitoterapia do que para a dietoterapia chinesa. Então, primeiro a gente deveria estudar o básico, que é o que as pessoas fazem todos os dias, que é se alimentar. Primeiro a gente deveria estudar a alimentação, com a visão da medicina chinesa, para depois estudar os adendos, que a fitoterapia pode ser sim um adendo. Muito paciente pode não tomar chá ou ter a possibilidade de ter acesso à farmacologia chinesa. Mas, mais uma vez, todo paciente come. E a maioria dos pacientes está comendo errado pela visão nutricional e pela visão energética da dietoterapia chinesa por falta de profissionais bem qualificados nessa área. Então, essa é uma reflexão que eu deixo para você. Antes de você querer aprender muito bem fitoterapia, que pode sim ser uma técnica muito interessante no rol das terapias que você estuda, você deveria estudar sobre alimentação. A dietoterapia chinesa vem antes da fitoterapia chinesa, não é à toa que ela está no topo da hierarquia. Bom, chegamos a um vídeo polêmico, pode dizer assim, mas eu preciso entregar essa mensagem de reflexão para você, porque assim como eu, talvez você também esteja nesse caminho. Eu estudei no sentido inverso e gostaria de ter tido a possibilidade de alguém ter me falado e me botado nessa reflexão que eu estou tentando te colocar aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com algum colega que pode ser útil essa informação também. Se você quer aprender o universo incrível da dietoterapia chinesa, é profissional de saúde, terapeuta, quer melhorar os tratamentos que você oferece para os seus pacientes e se especializar nessa área que é a mãe da medicina chinesa,
clica na descrição, que aqui estão todas as informações dos meus cursos e eu posso te ajudar nessa missão aí de você começar a entender o papel energético dos alimentos adequado às necessidades de cada paciente para potencializar os seus tratamentos, independente da área da saúde que você atua. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever, porque toda semana tem conteúdo bom e útil por aqui. Ative o sininho de notificação para você não perder nada. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!